ano, estamos a caminho das eleições autárquicas no próximo dia 12 de outubro. É a vez agora de olharmos para o concelho de Lolé, a maior Câmara Municipal do Algarve. O critério para termos a presença dos candidatos é a presença dos partidos na Assembleia Municipal. Aqui comigo tenho o Partido Socialista encabeçado pelo Telmo Pinto e também pela coligação do PSD, CDS, Iniciativa Liberal Fazer Melhor, temos o Hélder Martins. Lolé é governado há 12 anos pelo Partido Socialista, o atual Presidente da Câmara não é recandidato pela questão da limitação dos mandatos, porque já está a cumprir os 3 permitidos por lei. Vamos ao debate. Meus senhores, muito obrigado por estarem aqui connosco, obrigado por terem aceitado o convite. Telmo, vou começar por si. Qual é o diagnóstico que faz atualmente do Concelho de Lolé? Lolé, como bem disse, é um dos maiores concelhos deste país, com um potencial de oferta enorme, diferenciado, ou seja, vai do litoral até ao interior. Nós temos aqui, só neste concelho, e para ver este potencial em termos de turismo, 3 grandes resorts, Quinta do Lago, Val do Lobo e Vila Moura, e temos, assim, para perceber, 15 campos de golfe que são referências internacionais. Portanto, tem e demonstra essa saúde financeira, também é reflexo do investimento que é cá feito, portanto, nós gostamos que esteja assim, unido e com essas condições todas e com essa saúde para continuar a fazer apostas. O que é que acontece? Lolé cresceu quase em contraciclo com o resto do país em termos de população. Se formos aos últimos censos podemos ver, o concelho subiu 3% a 4% da população, mas temos freguesias como, por exemplo, a de Quarteira no litoral, que subiu 12%. Portanto, isto também leva-nos aqui a uma quantidade de necessidades que nós temos, sem as aprofundar uma a uma, mas dizer precisamos de investir naquilo que são os investimentos que no dia-a-dia dão dignidade às famílias e às pessoas. A habitação, isso é transversal a todo o país, mas depois nas escolas, nos equipamentos esportivos, equipamentos sociais vários, e eu mais à frente poderei explicar. Nós vamos falar sobre a habitação também. Sim. Todas estas áreas são áreas que precisam urgentemente de intervenção para dar resposta a este crescimento que também vai contra o resto do país. Portanto, o foco principal neste momento é criar todas essas condições, porque isto leva atrás com uma quantidade de necessidades. Nós falamos da habitação, mas com a habitação vêm todas as outras necessidades que também é necessário, que são necessárias as nossas intervenções. Portanto, Lolé neste momento, sendo o grande concelho que tem esta necessidade urgente de intervenção nestas que são as necessidades básicas das pessoas. Muito bem. Hélder, a mesma pergunta para si. Qual é o diagnóstico que faz do concelho neste momento? Muito obrigado e cumprimento a si e ao meu colega de debate e vamos esperar que sejamos profícuos na mostra do que é que pretendemos fazer para o concelho. O Engenheiro Telmo Pinto fez já uma caracterização breve. Nós somos um grande concelho, somos um dos maiores do país, temos talvez o 7º ou 8º orçamento do país. Mas por termos o 7º ou 8º orçamento... Mas há um orçamento de mais ou menos 206 milhões de euros, 270 milhões. O Executivo do Partido Socialista durante 12 anos geriu mais ou menos 2 mil milhões de euros. É um número astronómico. E gerindo 2 mil milhões de euros e dispensando-me de esta caracterização do que é que o Concelho tem, eu gostaria, e é por essa razão que eu me candidato, de referir o que é que não tem. Com 2 mil milhões de euros nós temos 2 mil famílias à espera de uma casa. É dramático. Nós, com 2 mil milhões de euros, o Executivo não fez um único lar da terceira idade durante 12 anos e fez apenas uma creche. Eu dou-lhe um exemplo, estive num infantário esta semana com 60 crianças, tem 280 em lista de espera. E, portanto, este é um polo dramático. Por outro lado, a educação, nós ambos vivemos em Quarteira, a escola secundária de Quarteira tem 62 nacionalidades, cresceu brutalmente. Mas nós somos um concelho com 2 mil milhões de euros, que somos o rei dos contentores. Nós temos contentores em todo o lado, na escola, no centro de saúde, nos sítios do desporto, em todo o lado há contentores. E temos até uma questão carismática, volto a dizer, com este mega orçamento e com este mega valor que foi gerido, de ter um jardim de infância todo ele em contentores. E isto é de facto dramático. Por outro lado, enfrentamos hoje, e temos que o dizer, não estamos aqui para esconder, enfrentamos hoje também alguns problemas de segurança no concelho. E portanto nós temos aqui um desafio e iremos encontrar-nos nos próximos 4 anos a trabalhar pelo concelho, na mesma sala, na mesma mesa. Nós temos aqui um desafio que é um desafio brutal, que é fazer, a Câmara tinha na segunda-feira passada 102 milhões de euros no banco. E portanto a Câmara não é para ter depósitos bancários a prazo, a Câmara é para fazer. E portanto temos um conjunto de carências e é para isso que nós aqui estamos a trabalhar e a debater.
Telmo, perante estes números que aqui foram apresentados pelo Hélder, e entrando aqui na parte da habitação, a Câmara abriu candidaturas para arrendamento acessível de 36 casas em Lolé e Quarteira, isto em maio e junho deste ano. O acesso à casa continua difícil para quem trabalha no país inteiro, nomeadamente em concelhos onde existe a questão da pressão turística e o arrendamento e o preço das casas aumenta e cavalga cada vez mais. Realmente, com um orçamento de mais de 200 milhões de euros anuais, 36 casas, é suficiente? Eu estou aqui para me focar, eu sou candidato pela primeira vez à Câmara Municipal de Lolé. Claro que sim. Não é competência, neste momento tenho as funções de Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira e eu o que digo é, quando na minha primeira intervenção realcei todas as necessidades, é porque todos temos a noção das necessidades daquilo que precisamos para o Conselho. A habitação particularmente, que me está a falar agora, o que é que nós podemos fazer? Qual é a diferença que cada um de nós pode fazer? Eu acho que no país inteiro não há de haver um único candidato que não diga que a habitação é importante e que vai fazer habitação. Temos falado da habitação em todos os debates que temos feito. O que é que nós queremos dos candidatos? Quais são as fórmulas? Quais são os maiores obstáculos que todos conhecemos que existe para construir habitação rápido e em escala? Então qual é o projeto Telmo Pinto para a habitação? O projeto Telmo Pinto para a habitação é, percebendo as dificuldades que nós temos, é ultrapassar aquelas que são as grandes barreiras. Qual é o maior problema das autarquias no país? Tirando de Lisboa, acesso ao solo. Quais são as ferramentas que nós temos para acesso ao solo? E aí, apostar em todas aquelas que nós temos, os terrenos, as áreas de cedência dos processos de licenciamento, mas aquilo que eu mais defendo, que é a nova lei dos solos e que nos dá a possibilidade às Assembleias Municipais de poderem autorizar a construção de habitação acessível em terrenos que são rústicos, ou seja, valoriza o terreno só para as entidades públicas e no trabalhos que podem fazer com privados. Mas não parece haver dificuldade de acesso ao solo por parte de grandes investidores e empreendimentos turísticos. Mas esses não são os licenciamentos da Câmara, muitas vezes são PIBs e outros processos. Mas alguns também são Câmara, não é? Sim, não, mas os grandes investidores turísticos são deles que têm os direitos de execução. Não existe uma zona em que não houvesse um direito de execução que fosse contemplada no PDM que a Câmara autorizasse para construir. Eu não conheço até agora, mas tanto é que temos um caso, que é o caso da Torre, que construímos ali uma brutalidade de casas, já está, numa zona que era rústica, que levou 20 anos até para ser construída. O que eu quero dizer com isto é, quem é que vai ter a capacidade de ser resiliente, se renovar, porque é o que vai ter que acontecer no nosso país, e eu digo-lhe porquê, para conseguir fazer projetos e conseguir ter acesso ao solo, fazer projetos e construir. As construções tradicionais precisam de muitos recursos humanos que nós não temos e não respondem com a velocidade e com a escala que nós queremos para a habitação. Portanto, nós vamos ter que procurar outras formas de construção. E temos que ser aqui ágeis e temos que nos reinventar da forma que vamos fazê-lo. Acesso ao solo, execução de projetos e construção com novas formas de construir, como falamos nas... Mas tem metas previstas, por exemplo, de construção de fogos? Sim, tem metas previstas de construção de fogos, de acesso a fogos. Outra coisa que é importante perceber aqui na habitação, o Estado não tem capacidade financeira para responder à necessidade. Não tem capacidade financeira. Se nós não arranjarmos aqui formas de trabalhar com o privado, como já acontece, não é aconteceu, nas habitação a custos controlados, se não tivermos capacidade de voltar a trazer novas e as existentes para podermos construir com rapidez e em conjunto, vai ser muito difícil. Muito bem. Hélder, o seu projeto para a questão da habitação? Bom, o meu projeto traduz-se naquilo que é a frase da minha candidatura, fazer melhor. E o que tem sido feito é mal. O Engenheiro Telmo Pinto é o sucessor, é o seguidor do Dr. Vítor Aleixo, tem na sua lista um vereador atual, com muito poder nesta matéria, responsável por esta área, e o seu diretor de campanha é vereador atual. Portanto, este é o seguimento. Eu gostava só de trazer aqui dois números que são muito importantes. Existe uma estratégia municipal de educação que, num dos últimos documentos que foram apresentados, diz que foram concluídos ou em execução 112 fogos. Mas destes 112 fogos, há um conjunto deles que estão parados, nomeadamente um caso de 18
18 fogos em Salir, há 64 que estão em construção e há mais outros no bairro municipal que também ainda estão em construção. Portanto, nestes anos todos, com 2 mil milhões de euros, o que existe aqui a apresentar são 112 fogos. E a perspectiva para o futuro da Câmara Municipal é construir 441 fogos. É o mapa que existe na Estratégia Municipal de Educação. Ora, sabendo-se que existem 2 mil famílias, 1.900 famílias, em cada vez que há uma abertura da possibilidade de uma casa, isto é algo que não faz sentido. Por outro lado, a lei dos solos já existe há algum tempo, já há quem tenha ido à lei dos solos, mas deixe-me dar-lhe um exemplo. Recentemente a Câmara de Lolé aprovou um PIP, portanto um documento que é praticamente a aprovação de um projeto com quase 500 fogos em Lolé. Se a Câmara tivesse comprado esse terreno, a Câmara tinha 500 fogos para executar de imediato. O terreno para 500 fogos, mas não fez. E, portanto, a Câmara anda a comprar pequenas parcelas, anda a tentar negociar. Não é verdade isto que o engenheiro Telmo Pinto diz, das áreas de cedência. Porque, imagina uma área de cedência num empreendimento com o luxo, digamos, eu não posso fazer habitação social num lado. A Câmara até fez mais. A Câmara fez algo que eu acho impensável. Recusou receber o dinheiro de uma licença de obras e pediu, num prédio onde se vendem apartamentos a 700 mil euros, 2 fogos para a habitação social. Isto é exatamente o oposto. O que nós temos que fazer é a construção modular, estamos de acordo nesse sentido. Nós temos que identificar terrenos com uma urgência brutal, mas terrenos em dimensão, e nós, nas 3 principais cidades, Lolé, Quarteira, Almacil, temos que fazer construção com quantidade, onde já existam infraestruturas, não tem que ser no centro da cidade, para isso. Já agora, com a lei dos solos, temos também que ir àquilo que são as casas de função. Nós não temos casas para elementos das forças de segurança, não temos casas para médicos, não temos casas para professores. E tudo isso é extremamente difícil. Portanto, vamos ter que jogar com construção modular. Não é verdade que exista aqui um problema financeiro. O Governo tinha também no PRR e terá com certeza instrumentos, e a Câmara tem dinheiro para o fazer. Portanto, para mim, há 2 objetivos agora principais. Um é as empresas e outro é as pessoas. E, portanto, nesta questão da habitação, eu não sou um concelho rico, nem serei um presidente feliz, se eu tiver 2 mil famílias num concelho, onde vivem 72 mil pessoas que não têm uma casa digna para viver. Por outro lado, isto foi permitindo que aconteça no Concelho de Lolé algo terrível. Existem milhares de casas clandestinas, muitas delas barracas, que estão espalhadas pelo interior, em zonas onde é totalmente proibida a reserva ecológica, a rede Natura, que foram crescendo e que a Câmara foi deixando crescer e que demorará 20 anos a resolver, porque ninguém consegue tirar de lá, tem filhos. E a maior parte dessas casas são negócios clandestinos que estão para instalar trabalhadores. Portanto, ou seja, não se deu esta, e não é de hoje que a população tem aumentado, a população foi aumentando há alguns anos. Portanto, não se fez este trabalho, estamos a tempo de o fazer, mas esse será o objetivo principal do próximo Executivo para resolver este problema. Então, quer responder? Quero. Primeiro, eu acho que a palavra seguidor é tomar assumir qualquer coisa que não existe. Eu sou um candidato pela primeira vez e, neste momento, sou presidente de uma junta, de uma autarquia que é completamente independente na sua gestão e tem as suas ideias. Em segundo lugar, quando diz não é verdade, não, a nova lei dos solos é a nova lei dos solos porque é nova da lei dos solos. E terceiro, sem dúvida que as autarquias não têm capacidade para responder à habitação no país. Essa é outra das verdades. Se nós não utilizarmos as cooperativas como antigamente e os privados, não conseguimos. Coisas importantes estamos aqui a dizer. Quando falamos não é verdade da cedência dos solos, não é a minha maneira de agir, eu vou tentar retificar algumas coisas. As cedências, nós temos aqui 2 tipos de construção, social e acessível. A habitação acessível, podem lhes dar outros nomes, é aquela que vai e não tem fundos europeus, não há dinheiro de lado nenhum para a habitação acessível neste país, só há dinheiro para a habitação social. A habitação acessível pode ser construída nas áreas de cedência, não precisa de ser nos grandes resorts, que não são só esses que têm áreas de cedência. Portanto, isto é da lei. A nova lei dos solos foi agora aprovada, ou está a ser aprovada pelo PSD, que é o governo atual. Portanto, não é verdade aquilo que se está a dizer. É verdade isto, e se não for com esta resiliência, com esta capacidade de nós juntarmos todos os todos os atores da sociedade para construir rápido, não vai ser possível. Portanto, todas estas sensações não é verdade? Não, é verdade. Mas, Telmo, na sua opinião, e antes só de mudar de tema, eu queria ouvir a vossa opinião sobre isto. Lolé parece um concelho só para ricos? Não. Como só para ricos? Pelo custo de vida? Não, Lolé tem grandes resorts e muitas vezes, se calhar, avaliamos o preço do metro quadrado da casa e temos logo o valor, e muitas vezes somos prejudicados isso nos fundos europeus, porque não podemos concorrer porque somos considerados uma zona rica, porque avaliamos o valor pelas casas da Quinta do Lago e pelas casas de Valde-Lobo e tudo mais. Mas não é um concelho de ricos. Mas fazem parte do concelho, não é? Fazem parte do concelho, ou seja, mas essa à venda por mais de 10 essa é uma avaliação, de euros, não é? Essa é uma distribuição e uma avaliação distorcida completamente da realidade, porque nós não o somos. E tanto é que temos Lolé, Quarteira, Almacil... Mas isso não influencia o resto do concelho?
influencia tudo. Influencia No bom e no mau. No bom e mau, positivo e negativo. Repara uma coisa, quando nós falamos que as zonas do litoral crescem 12% da população, há porque há essa necessidade. Quando nós temos 3 resorts turísticos, 15 campos de golfe, que isso é inimaginável, nós temos muito mais gente e muito mais necessidade do que qualquer outro concelho, por muitas necessidades que sejam. Pronto. O que eu quero dizer é, nós temos que ter estas ferramentas na cabeça, porque as coisas não se resolvem e os terrenos para comprar têm que ser avaliados. E não se compram ao preço que a autarquia quer, compra-se ao preço que a avaliação e a média da avaliação. E por isso é que eu digo, para mim, uma das grandes ações é esta da nova lei dos solos, porque dá-nos capacidade, não valoriza o terreno para o proprietário, mas valoriza para nós que podemos fazer esse investimento. Helder, sobre esta questão sim, duas notas breves. Telmo, também se Lolé está a ficar um concelho só para ricos? Não está. Lolé é um concelho também para ricos e, portanto, Lolé tem uma capacidade de casas não de 10, mas de 20 ou mais milhões de euros, também que cada casa dessas paga o necessário para fazer muitas casas das outras. Quando se vende uma casa de 20 milhões de euros, paga-se mais de 1 milhão de euros de IMT. E, portanto, aí há capacidade para isso. Entram por dia na Câmara uma média de 700 mil euros. Mas, portanto, deixe-me só notar e registar que Telmo Pinto rejeita o legado de Vítor Aleixo, mas é claramente o seu sucessor, e nesta questão, eu, neste período curto em que sou candidato, eu já recebi várias empresas disponíveis para avançar com projetos a custos controlados. Só precisam que, por um lado, a Câmara, no seu urbanismo, viabilize rapidamente aquilo que é a aprovação e que os deixe trabalhar. Portanto, além daquilo que a Câmara tem que fazer, e eu não tenho esta opinião, eu acho que a Câmara tem condições, e deixe-me dar-lhe o exemplo, eu nem conheço o senhor, Câmara de Oeiras. A Câmara de Oeiras hoje está a fazer casas para dividir famílias cujos filhos cresceram e que têm que fazer. Nós não estamos. Nós estamos a julgar aqui um legado de 12 anos com 100 e poucas casas para isto. Agora, voltamos a dizer, Lolé é um concelho com grandes investimentos, com grande potencial de investimento e que aí permite trabalho, permite que haja mais pessoas a quererem vir para o concelho de Lolé porque têm a capacidade para trabalhar e para gerar receitas neste aspecto. O Isaltino Moraes, certeza que lhe agradece o elogio que lhe acaba Eu não conheço o senhor. de fazer. Vamos avançar para uma questão aqui também da saúde, relativamente ao projeto do Centro Oncológico do Sul, Telmo, e avanço para si. Porque houve aqui umas pequenas confusões, gerou alguma polémica, porque a Câmara chegou a interferir o pedido por exceder a área permitida, o município diz que cumpriu as regras, depois outros apontam para um atraso injustificado. Explique-me lá o que é que se passou com isto e qual é a solução que pode estar aqui em cima dessa para este eventual impasse. Eu pego nisto porque é a minha área, sou engenheiro civil, percebo de urbanismo e posso lhe explicar o que é que aconteceu no projeto. Com certeza, é para isso eu aqui também vou fazer eu estou aqui Helder. diferente, eu estou aqui de uma forma diferente. Eu acho que há apostas que foram feitas no Conselho que são importantes. A ciência e a tecnologia na área da ciência é importantíssimo e no futuro vai ser importante. A médio e longo prazo nós vamos ver esses resultados. Isso eu posso lhe dizer, tanto a parte da oncologia, como as doenças de foro neurológica, uma quantidade de coisas que foram investimentos, e eu tenho que valorizar o trabalho das outras pessoas quando é válido. Mas quando me falo em saúde, a minha preocupação é local. O que é que eu posso fazer pela saúde localmente? O que é que está na minha capacidade como Presidente da Câmara? Tudo o resto eu posso reivindicar, lutar, discutir, estar aqui a falar sobre qual foi o problema urbanístico. Cada um vai dizer a sua ideia, mas aquilo que nós podemos construir para o nosso Conselho é que é importante. E nós temos falta de centros de saúde. Quarteira precisa do novo centro de saúde, até porque é preciso perceber, quando nós chegamos a um edifício como o de Quarteira, de centro de saúde, nós temos vários grupos de pessoas a trabalhar. Nós temos 2 unidades de saúde familiar a trabalhar em Quarteira e quando visitamos uma, temos o enfermeiro Nuno, que é o responsável, visitamos a outra, é o Dr. André e o Dr. Rui Lourenço, o CSP, porque há várias áreas dentro destes edifícios e nós precisamos de um edifício em condições, porque também estão nos contentores e é inadmissível. Resolveu o problema para darmos resposta a praticamente todas as pessoas terem médico de família, mas precisamos fazer mais. Em Lolé temos 2 unidades de saúde familiar. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque isto responde diretamente às pessoas. E a Câmara consegue ter alguma influência na construção, como está a fazer, construir um novo centro de saúde de Lolé, está a reabilitar o antigo centro de saúde de Lolé, e essa é uma intervenção que a Câmara pode ter e melhorar as condições de vida das pessoas. Lolé tem neste momento cerca de 14 mil, porque eu estive a ver o número, 990 pessoas sem médico de família. Isso é preocupante. Nós temos que conseguir aquilo que foi conseguido também em Quarteira em Lolé e por isso é que está agora a USF, a Unidade de Saúde Familiar Mãe Soberana, para avançar. Portanto, significa que estas são grandes preocupações que nós temos de dar resposta aos locais e as outras, há projetos que são importantes da ciência e tecnologia, ninguém pode dizer que não, que são para outros fins. Eu não vou avaliar o que é que foi mal, o que é que foi meio, quem é que está a mentir, porque não consigo chegar a esse ponto, consigo perceber do urbanismo, não chego até aí.
que é que propõe então para, nesse caso, por exemplo, conseguir fixar ainda mais médicos para que essa população... Desta forma, a Unidade de Saúde Familiar traz uma coisa que é benéfica para todos. Primeiro, conseguiu resolver este problema em Quarteira, vai resolver este problema em Lolé, com a Mãe Soberana, e vai dar resposta, que nós queremos lutar para isso, em Almacil e Buliquém, que são centros urbanos grandes. O que é que acontece aqui? A Unidade de Saúde Familiar consegue criar objetivos nas equipas que trabalham lá, nos médicos e enfermeiros, e trabalham e a sua remuneração é valorizada pelo trabalho que fazem. Portanto, tudo isto é incentivar também a um serviço mais dedicado, as pessoas são valorizadas pelo trabalho que fazem e todos saem a ganhar. Portanto, esta unidade, é o que eu digo em Quarteira, quando nós vamos visitar o Centro de Saúde de Quarteira, falamos com uma unidade de saúde familiar, falamos com 2 unidades de saúde familiar, ou seja, são vários grupos que trabalham autonomamente. Quando eu falo dos contentores, que eu gosto de lhes chamar contentores, há quem chame blocos climatizados, ali está outra unidade de saúde familiar que deu resposta às famílias e por isso é que nós temos que construir um novo centro de saúde também ali, percebe? E isso beneficia o trabalho dos profissionais da saúde. Muito bem. Hélder, obviamente sobre a saúde, mas também no seu programa, enfim, isto também vai envolver um bocadinho a saúde. Uma das suas prioridades, e disse-o na sua intervenção inicial, tem a ver com os lares de idosos. Pergunto-lhe muito concretamente, porque diz que tem projetos já para isso, onde constrói os primeiros lares e vamos ver, quantas câmaras abrem em 2026? Não sei antes lhe dizer outra coisa. Com certeza, a pergunta claro, concreta foi sobre o Centro Oncológico, ao que a engenheira Telmo Pinto não respondeu. O Centro Oncológico, se acontecesse comigo que assinasse aquele documento a chumbar o projeto, eu tinha no mesmo momento apresentado a minha demissão. O Centro Oncológico é um projeto extremamente importante. Eu tenho um amigo que hoje foi a Sevilha fazer um PET, não pode fazer cá, então tinha que ir a Lisboa. E, portanto, o Centro Oncológico foi um projeto que naturalmente tinha que ser discutido entre as partes e que chegou e a Câmara rejeita liminarmente o Centro Oncológico porque há uma área a mais. Desculpe lá, neste caso não há áreas a mais nem a menos, é preciso resolver o problema e não foi resolvido. Uma nota ainda sobre a saúde. Na sua interpretação... É um erro crasso da Câmara. Mas tentar aqui sermos justos, essa questão da área permitida, na sua interpretação, o que é que terá levado a Câmara a rejeitar isso? Meu caro, deixe-me só dizer-lhe uma coisa que tem a ver com o seguinte. Se um projeto entrar na Câmara e o projeto tiver área a mais, eu chamo o promotor e disse isto tem que ser mais estreito. Tem que ser... Exato. Aqui houve um chumbo, claramente. O que é que está por trás disso? Eu não quero agora sequer pensar, não é a minha área. Agora, isto foi uma realidade e eu volto-lhe a dizer, se eu tivesse que assinar um documento a chumbar um equipamento tão importante, eu demitia. Deixe-me só uma nota, em rodapé, eu registrei recentemente, e será uma luta que eu terei forte nesse sentido, a intervenção do Primeiro-Ministro a dizer que iria lançar uma PPP para o Hospital do Algarve, que é algo extraordinário. Por outro lado, 14.990 cidadãos do Concelho de Lolé sem médico de saúde de família, eu também não tenho médico de família e moro a 500 metros ou 300 metros disso. Em relação ao que diz, existem neste momento várias instituições no Concelho de Lolé e PSS com projetos prontos a avançar. Existem projetos Hélder, então vamos fazer o seguinte, peço por interromper o seu raciocínio. Já vamos à questão dos lares, certo. Só para ouvir aqui o Hélder sobre esta questão, o Telmo, desculpe, sobre esta questão do Centro Oncológico, que é de facto uma coisa importante, é um facto que não me respondeu muito bem à pergunta que lhe fiz, mas perante isto que foi dito... E a Câmara até, neste momento, as pessoas vão poder ter fazer esse estudo, porque a Câmara tem o protocolo e tem o equipamento preparado lá em Lolé a ser feito agora, como o Hélder deve saber, se não é a mesma coisa, para dar resposta às pessoas. Portanto, significa que teve essa sensibilidade. Eu acho que houve erros ali no ultimamente. Eu não consigo dizer, sabe, como eu sou da área e eu vivo esses problemas do licenciamento, lá fora a minha vida é projetos, fiscalização de obras e tudo mais, eu percebo as dificuldades. E quando a gente diz comigo, às vezes não sabemos o que é que se passa lá. Portanto, como eu não sou, eu tenho um pacto com Deus, não sei se vocês sabem, ele não se candidata à Câmara e eu não faço milagres. Portanto, só aquilo é que eu tenho certeza, só o que eu tenho a certeza é que eu me refiro, senão parece que falo sem ter noção. E eu sei que há coisas mais profundas, eu precisava de ver os ofícios, eu precisava de ver quem é que respondeu antes, quem é que respondeu depois e ninguém mostrou isso. Desculpe estar-me a rir, mas eu essa expressão nunca tinha ouvido e teve alguma graça. Fiz logo no início Até o Hélder já se está a rir também. O que é que acontece? Mas isto de facto sobre o Hospital Central do Algarve, eu vou dar os parabéns a quem o fizer. Nós, não há um algarvio que não defenda o Hospital Central do Algarve. Não conseguimos fazer aqui no município, não há de haver presidente nenhum da Câmara do Algarve que consiga fazê-lo. Mas temos que lutar para que ele aconteça. Eu tenho esperança que aconteça agora. Já percebi que é um homem crente. Há pouco falou no Centro de Saúde, da Unidade de Saúde da Mãe Soberana, e se lembra-me uma belíssima reportagem, que deve-se lembrar também, feita pela jornalista Catarina Canelas, sobre a Mãe Soberana, precisamente das reportagens mais bonitas que já se fizeram. Hélder, força.
Não, a questão é assim, existem vários IPSS com projetos prontos a avançar amanhã para concurso, e existe quem nem sequer queira apoio, está disponível para fazer um lar novo, só precisa da disponibilização de algum terreno, portanto existe muito lar que é possível, e nos primeiros 4 anos do mandato eu não tenho a mínima dúvida que teremos centenas de lugares disponíveis. Deixe-me só dar uma nota. A principal IPSS do Conselho, a Santa Casa da Misericórdia, tem mais de 200 idosos em lista de espera. Qualquer instituição tem N idosos em lista de espera. E, portanto, não se fez um único lar em 12 anos com 2 mil milhões de euros. Portanto, aqui é um erro crasso. Eu tenho hoje um doente na família, imagine, idoso, eu não tenho onde o colocar, eu tenho que deixar de trabalhar. A mesma questão em relação às creches. E, portanto, existem estes projetos prontos, existem outros que estão na disponibilidade de o fazer, e não há uma única instituição, e eu já percorri todas do Conselho, não há uma única instituição que não tenha listas de espera. Portanto, isto não se chama qualidade de vida, não se chama um Conselho rico. Para além disso, eu vou propor um projeto que acho extremamente importante para este aspecto, que são as chamadas camas de retaguarda. Ou seja, o município irá construir 2 equipamentos, um próximo do litoral e o outro no interior, para aqueles idosos que ficam nos corredores dos hospitais, que apenas precisam de algum serviço de enfermagem, que temporariamente as famílias não os podem receber, para resolver isso. Agora, uma das minhas principais apostas durante este mandato será, a partir do primeiro dia, começar a trabalhar para começar a pôr concursos na rua de construção de equipamentos sociais. Muito bem. Vamos avançar então para outros temas. Há um problema com a água que é comum a muitos concelhos algarvios, não é só em Lolé. Noutros debates com outros candidatos autárquicos tem-se falado muito sobre a questão da água. Telmo, volta a si porque, enfim, Lolé e as empresas locais têm de alguma forma apostado em utilizar a água tratada para regar relevados, lavar as ruas, sobretudo em Quarteira Vila Moura, e em trocar condutas onde há rupturas. Mas ainda há falhas pontuais de abastecimento. No seu entendimento, e já que é engenheiro, explique-me lá. Peço desculpa, mas posso falar dos equipamentos sociais. Dos? Equipamentos sociais. Relativamente aos lares? Sim. Com certeza, Lares, força. Epá, o que é que eu ia dizer? Estes 12 anos deram muito conhecimento. Eu não fiquei só por aquilo que são as competências da Junta, mas aprofundei o meu conhecimento em todas as áreas e as necessidades. E o foco está nas pessoas. Nós, para percebermos o que é necessário, temos que nos focar nas pessoas. Eu, para saber o que é que eu preciso na área social, vamos lhe chamar envelhecimento, eu não gosto de chamar, tenho um projeto na Junta de Freguesia que trabalhamos com pessoas na pré-reforma e reforma, perto de 1000 pessoas, portanto nós sabemos o que é essa atividade. E nós, para sabermos o que é que são as necessidades da população, é preciso saber a rede, qual é a rede que temos para trabalhar. Os lares, no contexto de lares, como antigamente, são hoje em dia locais onde depositamos as pessoas com demência e com cuidados paliativos. É mais ou menos assim, para perceber como é que chegamos ao patamar dos lares. Nós, no Algarve, só temos uma instituição, que acho que é em Castro Marim, que está voltada e que foi feita desde o início para esse tipo de problema. Porque a rede da necessidade das pessoas ao envelhecer é diferente. Quando eu falo que nós começamos a trabalhar na pré-reforma aos 50 anos e vamos até à reforma, nós temos que criar estímulos e estimular estas pessoas logo desde o início, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, e é com estes projetos que nós começamos a fazer a diferença na vida das pessoas no futuro. Depois, temos que pensar no quê? Temos apoios domiciliários e centros de dia que são extremamente importantes. E responder a todas as pessoas, perceber a diferença do concelho, perceber que no interior, para podermos ir buscar uma pessoa para o centro de dia ou irmos dar apoio domiciliário, nós precisamos fazer quilómetros e perceber quais são as necessidades destes, que não são iguais às necessidades de Quarteira, Lolé e Almancil, mas que o serviço é extremamente importante. Helder, certo, nós para tudo precisamos saber quais são as necessidades, mas o que é facto é que, pelos vistos, o Partido Socialista esteve a governar Lolé nos últimos 12 anos e digo pelos vistos, nenhum lar foi construído. Uma coisa interessante que disse no início da nossa conversa é que as pessoas fazem a diferença. E eu estou aqui para fazer a diferença. É por isso que eu digo que é uma nova energia. Eu não estive na Câmara nos últimos 12 anos. As minhas prioridades seriam outras e aquilo que fiz até hoje é completamente diferente. Aquilo que fiz, todo o processo até chegar a candidato à Câmara, foi feito pelo Telmo Pinto. Quando alguma coisa deixar de ser, nós estamos cá para pôr em causa. O que eu estou a dizer é que as necessidades, não sei se pensaram desta maneira, porque não sou eu que giro a ação social da Câmara, nem os equipamentos sociais da Câmara. Aquilo que eu estou a dizer é aquilo que eu defendo, eu, Telmo Pinto. E a diferença que Mas não lhe causa estranheza? Não, isto? repare uma coisa, Não lhe causa estranheza? sabe o que é que eu lhe vou dizer? A Junta de Freguesia de Quarteira, comigo à frente, foi aquela que conseguiu as transferências de competências. Discutindo com a Câmara atual em todos os pontos. Sim. É aquela que neste momento está a fazer habitação acessível. Escute, é aquela que está a fazer habitação acessível e avançou com o projeto agora. É
tirando a de Benfica, que ainda não sei se começou, é das únicas das 3.200 freguesias que está a fazê-lo. Portanto, significa que o meu pensamento é o pensamento para o futuro. Se quiser ouvir as minhas coisas para o futuro, eu digo, justificar aquilo que não foi feito, eu não vou às reuniões da Câmara. Não, certo, está bem, mas candidata-se por um partido que governa a Câmara há 12 anos e, portanto, isso é importante. O que eu estou a dizer... Por isso é que eu lhe estou a perguntar se lhe causa estranhas ou não que um autarca com um orçamento extraordinário de mais de 200 milhões por ano, em 12 anos não tenha construído um lar de idosos. Basta ouvir a minha intervenção e perceber que sim. Perceber que, para mim, a minha intervenção, se calhar as minhas prioridades seriam outras, dizendo desde o início que tudo seria necessário. Mas de dizer-lhe e acabar, porque eu não acabei este raciocínio, porque não se pode falar de lares assim como as coisas pontualmente. E o raciocínio é nós termos... Mas há exemplos de coisas boas a serem feitas. Gafanha da Nazaré é um exemplo, não é? Não, mas o que lhe estou a dizer... Até nas redes sociais, por exemplo. Mas é o conceito do serviço que é prestado lá dentro e tem que perceber. O lar, no conceito de antigamente, já não funciona. Isto é para pessoas com demência e com outros problemas. E aí nós temos que ter esse foco. Dedicar-nos a essas pessoas também. Claro que ela já estava em déficit de tempo, sim, portanto, mas força. Só para lhe dizer esta parte, que é assim, estamos a falar de um único lar que existe no Algarve para demência e Alzheimer, que é em Castro Marim, uma Câmara do PSD. Não estamos a falar da mesma coisa, mas em Telmo Pinto, se calhar não visitou os mesmos lares que eu. Presta-se um serviço de extrema qualidade hoje nos lares e é a única solução para famílias. A questão importante aqui é isto, eu registro, é o engenheiro Telmo Pinto a fugir completamente àquilo que foram 12 anos do mesmo partido, onde ele foi adjunto do Presidente da Câmara durante 4 anos, que é o mandato do meio, que é onde se decide o futuro. Primeiro mandato a pessoa chega a andar para o terreno, mas no mandato seguinte é quando se decide. E, portanto, o engenheiro Telmo Pinto não pode fugir desta questão. Não se fez nenhum lar. Mas pode marcar uma diferença com o atual, ou não? Mas e porquê é que quando esteve lá não fez rigorosamente nada sobre isso? E deixe-me dizer-lhe, estamos a falar de lares e crianças. Existem milhares de crianças no Conselho, existem pais que vão dormir para a porta do infantário na noite antes das inscrições e fez um jardim de infância. Uma creche, aliás. Portanto, estamos a falar de um déficit que eu, se fosse Presidente da Câmara, assumiria, ou se assumisse o legado do mesmo partido que quer continuar, eu assumiria que falhámos nesta matéria. Não é crime, falhámos. 5 segundos. Quando não souber a verdade, não dizemos. Tive 5 meses, iniciei a estratégia local de habitação que fui buscar a Lisboa, que era a única que existia, e passado 5 meses, como as coisas não corriam à minha maneira, eu decidi não continuar. Mas fui eu que iniciei a estratégia local de habitação e buscar o Ricardo Veludo, podem ver, a Lisboa. Não tive 4 anos. Nós, se não soubermos, para sermos sinceros nisto, se é para não andarmos no desmentir, vamos dizer aquilo que sabemos. Portanto, não esteve 4 anos como adjunto? Não. Tive 5 meses, para aí. A pessoa mais próxima do Presidente da Câmara. Aliás, teve o grande apoio do Presidente da Câmara para ser candidato. Portanto, não, mas o Helder disse 4 anos, estamos a falar de 5 meses. Há algum desespero. Eu há 12 anos fui candidato à Câmara e representava o mesmo partido que lá estava. E estive na Câmara durante 2 anos como Vice-Presidente. Eu nunca reneguei o legado do partido que eu representava. E o que verificamos aqui neste mandato, neste debate até agora, é que o engenheiro Telmo Pinto renega completamente o que está a fazer. Mas isso não é necessariamente mau. Não é mau, não. Eu tenho que assumir. Ou seja, ele pode reconhecer que quer fazer diferente e que não concorda com aquilo que está a acontecer. Mas aí nos órgãos próprios durante estes 12 anos tinha tido a oportunidade de se pronunciar. Nunca se pronunciou. Foi a pessoa mais próxima do Presidente da Câmara. Posso dizer uma coisa? Estamos aí num caminho errado. Eu estou a ser sincero e transparente. O caminho certo é eu dizer o que é que vou fazer. E é importante uma coisa aqui. O Telmo Pinto é uma pessoa de compromissos. O Helder já esteve 2 vezes na Câmara e foi-se embora. Renegou a Câmara. Renegou aquelas pessoas que votaram em si. Uma vez, meu 2. A primeira teve como Vice-Presidente, foi há 2 anos, são mandatos de 4. E a outra foi-se embora com uma oposição. Mas já está com tempo a mais. Eu sei, mas podemos continuar assim. Já está com tempo a mais, já vim com as diferenças. Vamos focar naquilo que também realmente importa a quem vive em Lolé. Eu tinha feito aquela pergunta da água, que pode parecer uma questão de pormenor, mas não é, porque a água importa a toda a gente. Muito importante. Este Executivo, que ainda está em vigor, tem falado muito de sustentabilidade e tem algum trabalho nesta matéria de sustentabilidade. E se quiser mais à frente abordamos esse tema. Mas é um dos concelhos no país que tem maior volume de perda de água, ou seja, não foi feito o trabalho que era preciso fazer, de remodelar condutas, de fazer este trabalho. Por outro lado, então, que obras lança, por exemplo, em Lolé, Quarteira, Vila Moura, para evitar essas falhas? Primeiro existe em Lolé e Quarteira, não Vila Moura, existe em Lolé e Quarteira um conjunto de condutas que tem mais de 50 anos. E, portanto, é preciso começar a renovar essas condutas, dando-lhe prioridade. O que se tem feito ultimamente, nomeadamente em Lolé... Já tem algum projeto para isso? Não, o projeto é lançar obras por áreas. Pronto, já tem uma proposta para isso? Claro. Neste momento lançaram-se algumas obras de substituição da calçada, deixando por baixo a conduta que tem anos. Portanto, é preciso monitorizar. Hoje existem tecnologias muito importantes
importantes para perceber isso e é preciso apontar para aí. Por outro lado, esta questão que falou também da reutilização, esse é um projeto que o Governo está a fazer e começou pelos campos de golfe, e eu espero que isso seja continuado, de gastar água reutilizada das hectares. A água das hectares normalmente vai para o mar e, portanto, isso está-se a fazer. E hoje, a esmagadora maioria dos campos de golfe, até ao final deste ano, estarão a ser regados por água reutilizada. E, portanto, é aí, além da sensibilização, além de um conjunto de tecnologias que há hoje para reduzir o consumo, porque se hoje não temos necessidade, há alguns meses atrás nós estávamos em perigo de deixar de ter água nas torneiras. Portanto, este é um trabalho contínuo que começa nas crianças, a sensibilizar, mas que a Câmara tem que ir acompanhando com um conjunto de obras de substituição de condutas, de substituição de ramais, para que a tecnologia esteja presente nas nossas casas. E dinheiro para isso há, pelos vistos, não é verdade? Não falta dinheiro para nada na Câmara de Lolé. Sobre a água. Igual. Tem que ser, os primeiros passos a dar deviam ter sido mesmo a reutilização das hectares. Deveriam ter sido, foi o que disse. Não, e tem sido. Por exemplo, a Vila Moura neste momento são 5 ou 6 pontos de entrega que estão a executar, a Inframoura está a executar, juntamente com as águas do Algarve, e portanto é esse o passo. A Quinta do Lago também já tem, mas eu acho que temos que ser mais resilientes nisso e fazê-lo. E reabilitar as redes existentes, por causa das perdas. As perdas, a água não contabilizada, mas podemos considerar tudo perdas, porque até as águas que muitas vezes são consumidas pelos municípios e pelas entidades que têm autorização não estão contabilizadas, entram nas perdas, e eu acho que tem que se diminuir muito isso. E depois é que pensamos nas grandes estruturas, como a desalinizadora, mas acho que temos ainda aqui uma margem para conseguir reutilizar esta água, tanto na agricultura como na rega dos campos de golfe, que é o que está a acontecer, por exemplo, em Vila Moura e acontece também na Quinta do Lago. Mas houve também um investimento de cerca de, penso eu, 4 milhões de euros para o saneamento na zona do interior. Estamos a falar de Sobradinho, Alfeição, Lagoa de Montprolé, uma obra que mais ou menos 2 anos, penso eu. Mas aí é uma preocupação do interior, não sei se quer entrar por esse caminho agora, que é das maiores preocupações que nós temos no Conselho, é o acesso à água, ou seja, zonas que pelas suas características são atípicas e são dispersas, mas que a aposta tem que ser a água e esgoto chegar a todos. Não é? Muito bem, vamos avançar aqui para outro tema que tem a ver com a questão do turismo, mas nomeadamente em Vila Moura, porque vai haver uma nova marina, Hélder volta a si, uma nova marina, enfim, um aumento de espaço, uma ampliação para iates maiores. Eu pergunto-lhe, porque tem havido e vai continuar a haver grandes investimentos privados nesta zona do Algarve. Se for o eleito Presidente da Câmara, vai exigir algum tipo de contrapartida pública, por exemplo, casas para trabalhadores, apoio à segurança, manutenção de espaços? Como é que se pode equilibrar estes investimentos com quem vive, quem é residente natural destes concelhos? Como compreende, o turismo sempre foi a minha área profissional, hoje represento a Associação de Empresários de Hotelaria no Algarve e essa é uma preocupação grande. Não deve estar muito satisfeito com este ano turístico no Algarve? Não estou satisfeito. Porque houve algumas queixas também relativamente a dormidas. Não. Nós aumentámos na hotelaria e também no alojamento local, nós aumentámos a ocupação. Os portugueses, no caso concreto de agosto, com dados a fechar hoje ou amanhã, representaram 35% a 40% da ocupação e aumentámos o resultado das empresas. Mas isso não foi uma diminuição em relação ao português do ano passado? Não, isso foi ano passado, que houve uma diminuição em julho, em agosto manteve-se. E os portugueses continuam a ser tem havido críticas também relativamente aos preços do Algarve, que é mais barato ir para fora de Portugal do que passar feiras no Algarve. Isso é outra questão. O Algarve não tem que se preocupar tanto com isso, o Algarve tem que se preocupar em dar qualidade em relação ao preço que cobra. Se continuará a ser mais barato... Não, continuará a ser mais barato ir para destinos que não são Europa, que não são Schengen, ir para a Turquia, ir para outros sítios onde se conseguem preços baratíssimos. É mais barato ir neste momento para as Caraíbas do que está no Algarve. Mas a pessoa nas Caraíbas, nesta altura, vai no inverno e, portanto, aqui está no verão. Portanto, ou seja, o Algarve continua a ter ocupação, vai ter um excelente mês de setembro e vai ter um excelente mês de outubro neste aspecto. Mas antes de voltarmos a Vila Moura, disse-me que o Algarve não se tem que preocupar com isso, mas tem que se preocupar com a questão da qualidade e o preço que cobra por essa qualidade. Exatamente. Na sua opinião, acha que não há um déficit entre o preço que é cobrado e a qualidade que é oferecida em determinados pontos? Haveria um déficit se eu não tivesse clientes a partir do momento. Hoje o negócio do hotel é como o negócio do avião. Se eu tiver mais ocupação, o preço baixa. Se eu tiver menos ocupação, o contrário. Se eu tiver mais ocupação, o preço sobe. Se eu tiver menos, o preço desce. E quando os hotéis registram taxas de quase 100% neste período alto, é sinal que o cliente aceita esse produto. Agora, há aqui de facto uma faixa, que é a gama média-baixa, que hoje tem dificuldade de fazer férias no Algarve, como tem no sul de Espanha, como tem no sul de França. Sim,
Antigamente a classe média em Portugal poderia passar uma semana, duas a quarteira e agora se calhar já não pode. Mas repare, hoje pode. Por exemplo, a partir do dia 1 de setembro, os preços baixam cerca de 20, 25% e tem o mesmo produto. Não tem o produto de agosto. E, portanto, quando existe esse pico... As temperaturas também são diferentes, não é? Mas está extremamente agradável quando estamos a As noites ficam mais frias. Exatamente. E as férias escolares condicionam muito. Mas não peça que sejam as empresas a baixar o preço só por uma questão social. É um negócio. Se eu puder vender a 10, não vendo assim. Estou a perguntar isso. Sobre a outra questão, várias empresas têm comprado, por exemplo, Vila Moura comprou um edifício em Buliqueime, que era um edifício que servia de hospedaria, para instalar os seus quadros. Em Tavira, a empresa que tem 2 ou 3 hotéis em Tavira comprou. E os hotéis estão disponíveis para construir habitação social para os seus quadros em condições exatamente igual, neste caso da lei dos solos. Temos discutido isso com o Governo e temos tido esse sinal. Por outro lado, o haver investimentos privados em Vila Moura, ou haver no resto do Algarve, isso traz mais talento para o Algarve e traz mais pessoas que se querem fixar no Algarve. E é extremamente importante que isso aconteça, porque é por isso que a Câmara tem 200 e tal milhões de orçamento. Se não tivesse estes investimentos, não tinha. Não é uma casa qualquer, e eu sou oriundo do interior, não é uma casa qualquer do interior que gera isto. Agora, tem é que saber fazer aqui uma política que recebe muito aqui e vai gastar muito ali para equilibrar as condições de vida. E é isso que eu me proponho fazer, aplicando taxas mais altas, se for preciso, a estes grandes investimentos do litoral para melhorar as condições do interior. Telmo, faço-lhe a mesma pergunta sobre o Algarve é um destino de excelência mesmo. Mesmo em termos de segurança, quando falamos em segurança, e por isso é que nós não podemos desvalorizar esta área. Temos que... eu já vou à questão da segurança. Mas o Algarve é um de excelência. E quando falo em Vila Moura, por exemplo, nós em Vila Moura temos... Eu sou de acordo que o nosso objetivo é a qualidade, o nosso objetivo é apostar na qualidade e nós temos essa qualidade, temos é que equilibrar com o preço, que é o mesmo que o Álvaro estava a dizer. O que eu acho é que nós temos, e falou, a Marina de Vila Moura já está, o aumento já foi feito, ou seja, para barcos de maior dimensão, isso para nós é interessante, e temos uma quantidade de atividades que estão afetas ao turismo de Vila Moura que para nós também são muito interessantes. O verão é o que é, e nós sabemos que temos casa cheia, o que nós tentamos fazer é diversificar e espalhar esse turismo para que possa vir no inverno também. E Vila Moura tem conseguido isso. Atenção, está outra vez a construir, e foi uma aposta que fez aí há uns anos, quando cheguei aqui à Junta, era o que se fazia, teve grandes provas internacionais de hipismo, tem a vela aqui desde o mês de outubro até março e tem a influência do Golfo, como eu estava a dizer, destes campos todos de Golfo que mexem com a nossa economia. Portanto, o que nós temos que fazer é manter mesmo, não só a segurança, mas a sensação de segurança das pessoas que vêm para cá, que isso também é importante na nossa vida, e dar com conforto às pessoas na qualidade e no dia-a-dia. Sim. E o que é que acha, por exemplo, sobre esta questão da, cidade de Lagos, que também está aqui a ser discutida? Pergunto-lhe se aprovaria como está, prova com mudanças, chumba? Não, está aprovado. É daquelas situações que foi aprovada, eu acho que vai trazer muita qualidade a Vila Moura. Eu estou lá, acho que nos 12 anos que lá estive, apanhei 3 ou 4 fundos. E senti algum desleixo da parte das pessoas que vêm para cá. Movimentam, mas o interesse do dinheiro. Pelo menos agora tem-se feito algum investimento que é necessário. Quando eu lhe digo esta parte da Marina, quando eu digo, por exemplo, o centro de hipismo que vai nascer e todos aqueles investimentos que foram feitos são muito importantes para nós. Nós temos que ter este destino de qualidade mesmo. Muito bem. Hélder. Só uma nota sobre este aspecto do turismo, e é algo onde eu quero intervir fortemente. A Câmara vai receber este ano, a partir do ano passado, vai receber este ano alguns milhões na taxa turística, que é algo que se paga aqui em qualquer parte do mundo. O que é que faz estes milhões não se sabe. Entra no orçamento normal, isto é uma taxa, não é um imposto. Para mim, eu vou criar uma associação pública ou privada, com os privados todos do Conselho, e vamos afetar a esmagadora maioria desse dinheiro para intervenção no produto. As rotundas da 125 hoje podem servir de pastagem para animais, porque estão completamente abandonadas. As entradas de Quarteira, de outros sítios estão. E, portanto, esta taxa turística vai servir para melhorar. Quer pôr animais a pastar nas rotundas da Nacional 125? Não, poderia pôr, porque, de facto, aquilo é um terreno que tem erva, que cresce. Se tivesse um acesso melhor, estariam lá animais a pastar. E, de facto, a 125 é a nossa principal via de acesso em termos de distribuição, mas esse é só um exemplo do que é que se pode fazer para além de promover o destino e os grandes eventos que se fazem no destino e captar grandes eventos com o dinheiro da taxa turística. Eu não pretendo que esse dinheiro aumente o orçamento da Câmara. Pretendo, como existe em Lisboa, por exemplo, uma associação pública ou privada, e esse dinheiro vai entrar na economia, melhorando o produto turístico. Quanto ao resto, eu acho que a Câmara tem que ser uma Câmara aberta ao turismo. A Câmara hoje é inimiga do turismo, é inimiga do investimento
investimento e, portanto, não pode demorar anos a aprovar. Eu trabalhei num investimento que demorou 20 anos a aprovar e depois demorou mais 7, até conseguir que o proprietário, que foi o mesmo, dormisse nesse espaço, passaram 30 anos. E, portanto, isto não pode ser. O investidor hoje, tanto investe aqui como noutro sítio qualquer. E o que ele espera é uma resposta, seller. Eu posso investir ou eu não posso? Entronca noutra questão. Lolé não tem PDM há 8 anos e foi reprovado agora outra vez, devolvido pela CCR, com pareceres desfavoráveis. E enquanto não houver um PDM, eu não sei o que faço ao solo. Comissão de Desenvolvimento Regional? Comissão de Coordenação, ICNF e outra entidade chumbaram. Eu não tenho um parque empresarial. Eu estou a crescer em investimentos, mas eu não consigo fixar empresas que prestem serviços, porque a Câmara Municipal decidiu que o principal parque empresarial, que era Buliquém, me retirou da proposta de PDM. Eu vou metê-lo lá no dia a seguir, tal como retirou a Circular Sul de Lolé, que é uma via estruturante. Portanto, estamos a falar de 12 anos que foram perdidos nesta dinâmica onde o Concelho de Lolé hoje podia ser a joia da coroa na área turística e é por força do investimento privado. Nós temos, imagina este exemplo que só lhe dou. Nós temos dois, exato, nós temos dois dos principais empreendimentos turísticos da Europa, Valdelobo e Quinta do Lago. A estrada é uma estrada cheia de buracos, uma estrada horrível. E, portanto, em 12 anos não fui capaz de fazer 500 metros de estrada para ter dignidade disso. É um exemplo. Então, para responder, por favor. Para responder isto muito rápido, primeiro, não sei se tem conhecimento, o PDM tinha que ser alterado de 8 em 8 anos, acho que será foi isso que quis dizer, porque ele há 30 anos que depois não mudou mais. Ele de 8 anos tinha que ser mudado, não é? Há 8 anos que não temos PDM. Temos PDM, temos o PDM antigo a funcionar. Foi com o Sr. Helder que E há 8 anos que estão a tentar alterar. Sim, claro. Há 30 deviam estar, há 30, há 22, mas pronto, é mais ou menos isto que está a acontecer. Depois, tem toda a razão, as infraestruturas de Portugal, na 125, e nós, autarcas de todos os partidos, temos lutado para poder intervir naquele espaço, são zonas que estão concessionadas ainda. Há 6 meses eu tenho esse problema resolvido. Sim, eu sei. Eu disse logo aqui de início que tinha um acordo com Deus, milagres não faço. Sim, mas eu, não é que não é preciso o que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? Portanto, significa que qualquer intervenção nossa naquele espaço que exista um acidente e que morram pessoas, quem é que fica com essa responsabilidade? Mas para lhe dizer o quê? Também defende a zona industrial de Buliquém, defende a Circular Sul de Lolé, defende a Circular Sul de É que ainda por cima, desculpe, nós estamos a fazer este debate ao pé de uma capela. Vocês estão inspirados pelo Espírito Santo. Não, é mesmo. É a conclusão que eu chego. Portanto, era isto que eu queria dizer, ou seja, não são coisas diferentes uns do outro. Estas apostas. Eu digo as outras, aquelas que são realmente chama-se capacidade de resolver. Capacidade, mas temos que saber as coisas. Porque senão depois a questão das rotundas resolve-se em 6 meses assinando um contrato com a concessionária da estrada e intervindo lá. E em segurança. Não, assim, ok, pronto. Cá estaremos. É como o se for eu o presidente. Anos, é como eu 4 anos na Câmara, é como o PDM de 8 anos. O Partido Socialista há 8 anos está a tentar mudar o PDM. E o PDM foi devolvido agora pela segunda vez em pouco tempo, exatamente porque não cumpre. Turismo e muito rápido. Não quero fazer mais uma empresa pública onde depois os partidos ganham eleições e metem o amigo que andou com a bandeira atrás. Isso é o exemplo que se passou. É o exemplo que se passou. Comigo é na divisão da Câmara, uma divisão só voltada para o turismo e um conselho municipal do turismo onde todos os players irão decidir onde taxas turísticas podem ser aplicadas. Esse é o objetivo que eu tenho. Construir mais capelazinhas das outras. Já chega. Mas então, Pinto está muito fora desta questão. Em Vila Real de Santo António começou isto que ele está a dizer. Temos que avançar, começou isto que ele está a dizer. Já abandonaram porque os privados sugeriam, a Câmara não fazia. Já está com tempo a mais. A Câmara não fazia e, portanto, a taxa turística tem que ser gerida pela Câmara e pelos privados. É aí que eu estou a dar a mão aos privados para serem eles a decidir. Sim, mas pelo menos concordaram naquela questão do turismo e de chamar os players e os privados para essa questão. Ali é a Câmara que manda. Pelo menos nisso concordo. Vamos falar um bocadinho sobre a segurança. Também são algumas das vossas prioridades. Na época alta e fora também da época alta, tendo aqui por contexto, obviamente, que PSP e GNR têm falta de efetivos a nível nacional. Ainda assim, Quarteira, Lolé, Vila Moura, os sítios mais turísticos não têm um registro de criminalidade como, por exemplo, a Albufeira tem em determinados pontos, como a Rua da Oura e etc. Mas, Telmo, pergunto-lhe, o que é que propõe para a questão da segurança? Porque em anos recentes houve também algumas ocorrências ligadas a grupos que operavam ali entre Quarteira, Vila Moura e concelhos vizinhos. Ok. Mais presença. Eu acho que tem que haver mais presença. Um fator de dissuasão, não é? É importante percebermos o que é que está ao nosso alcance e o que é que está ao nosso alcance discutir com o Governo, que isto acontece. Eu acho que aquilo que é o que se tem vindo a falar nos últimos anos é importante, que é olharmos para a Polícia Municipal para aliviar algum trabalho das forças de segurança, como a Guarda,
olhar para a videovigilância, que é um processo que está a andar neste momento da Câmara e que eu quero implementar em todos os grandes centros urbanos. Portanto, olhar para essa intervenção, criar alguma qualidade na própria Guarda, porque o Governo não tem essa possibilidade, e eu vejo também valorizando estas coisas, porque também sei valorizar algum Tanto trabalho desabitação, que fez para por trás. exemplo? Não, a Câmara de Lolé construiu 2 postos da polícia em Quarteira e Almancil e renovou 2. Há pouco tempo entregou e deu condições, as pessoas não têm noção, mas, por exemplo, a Guarda chegaram a ter papel para as fotocópias. É isto que acontece. Ou seja, estar perto naquilo que pode ser o apoio, reivindicar, formar aquilo e apostar forte na videovigilância e na Polícia Municipal, e depois é também fazer um pouco do que fez até aqui, que eu também valorizo, e a médio e longo prazo vamos sentir isso, é que vamos ter o edifício central da GNR também em Lolé, e eu acho que isso é importante para termos essa Mas tem que proximidade. se atrair e fixar esses militares da GNR. Temos, e porque aí... o preço das rendas em Lolé, em Quarteira e Vila Moura são obviamente altíssimos e, portanto, quer dizer, com um ordenado que um militar da GNR entra de início, ele não consegue pagar uma renda de todos os casa. outros serviços, como médicos, enfermeiros e Exatamente. tudo mais. Por isso é quando nós Mas tem falamos... alguma solução para isso? A solução é a habitação acessível. Por isso é que eu diferenciei e que é diferenciável pelo Estado, e é uma luta que temos que ter, porque nós estamos aqui a falar e a defender, a atrair esses quadros técnicos necessários para a região, e depois nem o Estado, nem o Governo e nem a Europa apoia a construção da habitação acessível ou de função, ou o que queiram lhe chamar, que é o mesmo, não é apoiado, é custo zero, tem que ser 100% financiado pelas autarquias, portanto tem que haver também uma responsabilidade e uma sensibilidade do Estado para poder apoiar também, porque senão só apoiamos a habitação social, que era o que o PRR fazia. Muito bem. Helder Martins, sobre esta questão da segurança, o que é que propõe? Durante estes anos que o engenheiro Telmo Pinto rejeita, a Câmara de Lolé tomou uma política que era do Partido Socialista, que foi tirar equipamentos a faro para puxar para Lolé. E trouxe o SIS, trouxe o INEM e agora vai trazer o comando da GNR. Importante, o comando da GNR não traz... Não percebi. Sim, a delegação do SIS no Algarve está em Lolé, a Câmara viabilizou e ajudou. O SIS está a falar dos INEM, serviços de segurança, os serviços secretos. Sim. E trouxe o INEM, a direção regional do INEM está em Lolé, pago por a Câmara de Lolé, não pelas outras câmaras, e agora vai trazer o comando distrital da GNR. Mas isso não traz um elemento a mais. É o comando distrital, é o comandante, é o apoio do comandante. Se a Câmara tivesse pensado, juntamente com o quartel que se vai fazer para o comando distrital, fazer um novo quartel para a GNR, eu apoiava fortemente. Mas é apenas o comando distrital e eu vou ver se ainda consigo chegar a tempo. Videovigilância, neste momento, existem 2 sítios, Albufeira e Faro. Por acaso são câmaras do PSD. Em Lolé estamos a pastar. Não sabemos daqui a quanto tempo é que faremos. A Polícia Municipal existe também no papel há não sei quanto tempo. Comprou-se agora um armazém. A questão que conta é o terreno, é os agentes no terreno. E, portanto, a pergunta que fez concretamente ao engenheiro Telmo Pinto, eu penso disponibilizar um conjunto de casas de função, que são casas de função com uma renda barata de 300, 400 euros por mês e que estão ao dispor da GNR para Já identificou essas casas ou elas têm que ser construídas? Não têm que ser construídas. Têm que ser compradas mais algumas. Apartamentos usados. Eu digo-lhe que na última vez que visitei a GNR de Quarteira, do primeiro ao penúltimo agente que falei eram todos do Norte. E assim que tiver hipótese foi embora. E, portanto, aquilo que temos que lutar... Quantas casas é que identificou? Identificamos na ordem de 3 dezenas de casas que são precisas para o Conselho de Lolé. Agora, não, mas quantas é que, ou seja, se ganhar as eleições, etc., quantas é que consegue afetar já? Não, consigo afetar uma parte delas, porque a Câmara tem feito uma compra de alguns, sim, de alguns apartamentos que não estão disponibilizados, porque entretanto tinha que fazer obras e não fez, e depois é preciso comprar na ordem de 15 a 20 apartamentos no mercado, se compra de um dia para o outro. Mas sem ser a questão da compra, quais é que aqueles que já estão assim mais ou menos prontos para receber os militares da GNR, imagino? Não sei quantos estão, porque a Câmara de facto fez essa informação, nós não sabemos. Mas haverá com certeza, sendo uma prioridade, alguns que já estão disponíveis. Deixe-me dizer-lhe, por outro lado, que neste contexto, a discussão que eu já tive e que quero ter junto do Governo, é que aquilo que é hoje o reforço de verão para o Conselho de Lolé, esse reforço tem que ser anual. Se tivermos esse reforço de verão durante todo o ano, nós temos condições para melhorar. Já volta assim para terminar o debate. Eu só preciso fazer uma pergunta. Então, mas vai resolver o problema com as casas ou vai utilizar as casas que a Câmara comprou? É que era contra as casas, a compra avulsa. Nunca fui contra a compra avulsa. Mas agora está a dizer que vai utilizar as casas que a Câmara já comprou. A questão da compra avulsa, meu caro, não está a falar naquela questão da licença num prédio de 700 mil. A Câmara tem comprado um conjunto de apartamentos, mas esqueceu-se que esses apartamentos precisam de obras e depois é que tem que fazer um ajuste direto para as obras. Existem alguns apartamentos que a Câmara tem comprado, mas estamos a falar longe daquilo que são os 2 mil que são necessários. É evidente que a Câmara com 2 mil milhões, o que é que fazia o dinheiro? Mas chega para os 30, chega para os 30. Não chega porque tem outras funções. O Helder vai fechar este debate e, portanto, Telmo, pergunto-lhe muito rapidamente, porque temos que terminar, primeira medida que tomará se ganhar estas eleições? Primeiras medidas que tomarei, porque elas são conjuntas, porque temos vários vereadores, uma é agarrar-me a esta resposta rápida da habitação.
é impossível se não iniciarmos no momento inicial, se não soubermos o que é que a Câmara tem, e a Câmara tem ainda tem algum terreno, dar a excedência que hoje em dia se pode construir. Se não começarmos a avançar com projetos, o objetivo é a área que eu domino, se não tiver projetos eu não consigo fazer obras. Conseguir os terrenos e avançarmos com os projetos, eu consigo dar respostas à habitação, consigo dar à educação, consigo dar aos equipamentos sociais, perceber quais são aqueles que podemos ampliar também, porque eu sei quais são os lares que podem estar a ser ampliados ou construídos de novo. O Barranco do Velho, o Buliqueime tem esse mesmo problema, a Quarteira também pode ser ampliado, fala-se do de Valles Deu, que agora já está mais maduro. Portanto, o que significa agora é perceber qual é o serviço que vamos querer para eles todos, para responder àquilo que são as necessidades das pessoas. Portanto, a primeira medida é saber o que é que a Câmara tem em termos de propriedade para poder continuar a oferecer. Muito bem. Hélder Martins, 2 minutos para a primeira medida. Habitação, primeira prioridade, equipamentos sociais, estou de acordo, nós queremos lançar o mais rápido possível, volto a dizer, estes projetos estão prontos há alguns anos. Mas uma medida concreta, porque uma coisa é uma medida, outra coisa é uma prioridade. Exato, não é uma prioridade, mas com medida concreta. É pegar naquilo que são as instalações da Câmara, onde há funcionários da Câmara que trabalham quando chove debaixo d'água e melhorar as condições dos milhares de funcionários que a Câmara tem e que isso passa por uma importante motivação. Depois há estas duas prioridades, a educação, e nós não falamos na educação, nós não temos nenhum projeto para avançar com escolas e precisamos de avançar com escolas, não somos primeira prioridade na CCR para o financiamento, somos segunda, e o caso concreto da Escola de Quarteira, a Laura Aires, tem 62 nacionalidades e prevê-se que o número de alunos cresça até 2060. E não há nenhum projeto. Há um desenho bonito, que foi o engenheiro Telmo Pinto que ofereceu à escola, daí até o projeto passa muito. Mas tudo isso tem que ser agarrado no dia a seguir, responsabilizar pessoas e pedir com um tempo X que aquele trabalho tem que estar na rua. Eu tenho que... Sou mencionado 10 segundos, porque 10 segundos. Tem que O projeto é um estudo feito com os diretores e com o arquiteto para saber quais são as necessidades e mostrar à Câmara com 3D. 12 anos depois temos não um estudo. é 12 anos. Isso é um elogio para mim porque eu sou uma junta de freguesia de Quarteira. 12 anos depois. Portanto, para terminar, é isto mesmo e é dar condições aos funcionários da Câmara, que é o que o Hélder disse, mas porque se forem todos a exigir, neste momento são subcarregados e precisam de fortalecer as equipas e ter zonas de trabalho condignas. Obrigado. Hélder, a última palavra é sua. Exatamente. Olha, uma das áreas que eu quero implementar neste período, eu vou fechar, é dizer que há aqui questões de mobilidade que são extremamente importantes. Eu gostaria de lembrar apenas que sobre a gerência do engenheiro Telmo Pinto fez-se uma ciclovia em Quarteira, o título diz aqui, avançou uma providência cautelar para acabar com a aberração e depois varreram para baixo da cama. Por outro lado, neste contexto que estamos aqui a falar, eu quero transformar a Câmara num equipamento moderno que está ao serviço das pessoas, que são, no fundo, os nossos clientes que nos pagam o salário. Muito bem. Hélder Martins, Telmo Pinto, muito obrigado pela vossa presença. Imbuídos pelo Espírito Santo ou não, confessaram-se aqui sobre as vossas ideias. Eu não tanto. E, portanto, não, pois exato. Mas pelo menos milagres não fazem, sim, nenhum nem outro. Obrigado aos dois por terem estado aqui connosco. Ficou então aqui bem patente as diferenças entre a PS e a coligação PSD-CDS Iniciativa Liberal para o Conselho de Lolé. As eleições são no próximo dia 12 de outubro e nós vamos continuar a acompanhar tudo isto nos vários concelhos do país. Portanto, fique connosco que estamos a contar Portugal.